Vamos dar retorno à segunda convidada oitiva, 17ª oitiva, dia 13/6. Estamos recebendo o senhor Benedito Rui Cabral, secretário municipal de obras de Barcarena. Foi um requerimento solicitado para essa CPI, depois de algumas dúvidas pendentes sobre relatórios, sobre situações, no depoimento do prefeito municipal de Barcarena. Então, restou algumas dúvidas, secretário, e a gente solicitou a presença de Vossa Senhoria para o senhor tirar essas dúvidas referentes a algumas situações minhas e do Bordalo. Eu vou começar a fazer a qualificação e depois faço algumas perguntas e passo o Bordalo, que o Bordalo tem a parte mais importante e mais longa, tá? Então, eu queria que o senhor falasse, para ficar gravado aí, o seu nome completo, endereço, profissão atualmente e idade. Meu nome é Benedito Rui Santos Cabral, eu tenho 57 anos, eu estou secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Barcarena, a minha profissão é engenheiro civil, eu resido na Vila dos Cabanos, na Avenida Francisco Vinagre, lote 30, quadra 243, município de Barcarena. Senhor secretário, o senhor está aqui na condição de testemunha, foi convidado para depor a CPI para tirar algumas dúvidas, e o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, responder o que for necessário, e com a presença devidamente qualificada já do seu advogado, o senhor tem também o direito de solicitar algumas informações para ele, mas quem profere as palavras é o senhor, tá? Ok. E baseado no artigo 33, a testemunha fará sobre palavra de honra e promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado, sua residência e sua profissão. Você já fez. Pergunto se confirma essas afirmações. Confirmo. Eu vou começar com 3 perguntas importantes, que são dúvidas minhas perante a situação da CPI e da Hidro. Depois eu passo a palavra ao Bordalo. Nós temos uma dúvida muito grande e o prefeito não soube responder. Ele disse que ele foi bem claro. Inclusive foi um dos depoimentos muito importantes para a gente aqui, porque ele esclareceu bastante coisas, porque ele se afirmou que ele foi o responsável para a construção de uma das... É isso que é a minha dúvida, né? Qual é a diferença entre depósito e rejeito sólido? Essa ficou sempre pairada nas nossas mentes. Essa diferença, o que é? Para a gente poder tomar uma decisão e um rumo como ser tomado, porque as pessoas vêm e explicam que é uma coisa, outra, mas não sabe a diferença. Eu pergunto para o Excelência, já que o senhor secretário de obras e engenheiro, o senhor tem como explicar essa diferença, para tirar essa dúvida que ficou pairando nas nossas cabeças? Qual é a pergunta? Qual é a diferença entre um depósito de rejeito sólido e estação de tratamento? Na Hidro nós temos o depósito de rejeito sólido e a estação de tratamento. Deixa eu só me dizer qual é a diferença de um para o outro, para a gente poder, para mim poder me sintonizar e saber o que é cada um e a função de cada um, para mim poder tirar o meu pensamento, entendeu? No meu entendimento, o depósito de rejeito é tudo que não é aproveitado. E a estação de tratamento é o que não é aproveitado, pode ser tratado. Então, o depósito de rejeito sólido é tudo aquilo que é... Depósito de rejeito é tudo que é rejeitado. Vai para lá... Que não participa do processo. A estação de tratamento é tudo que pode ser tratado. Agora, para finalizar essa primeira pergunta, existe uma normatização para essa criação dentro da secretaria ou então dentro do município para se fiscalizar isso? Como deve ser feito um depósito? Como deve ser feita uma base de tratamento? Deixa eu passar algumas informações para os senhores, tá? Só para complementar e para a gente contribuir com a CPI. Eu estou secretário de Infraestrutura a partir do 2º semestre de 2015. E um dos cuidados que nós tivemos ao assumir a secretaria foi de verificar as legislações, Código de Obra, parcelamento de solo, Lei de Resíduos Sólidos, e o município não tinha. Até então o município não tinha esses códigos e leis que regimentam essas situações. Nós passamos a desenvolver essas leis, nós passamos a estudar os casos, tivemos o segundo cuidado em averiguar a situação de licenciamento das obras, toda no município. E me chamou a atenção que o principal fato é de não existir um código de obras para uma cidade que estava em franco desenvolvimento.
a partir de 2014, havia uma manifestação em fazer um código de obras. Em 2015, nós assumimos isso, e que só ocorre a vigência dele a partir do segundo semestre de 2017. Tá certo? Então, até então, o município não tinha legislações sobre o fato, sobre esse tipo de estrutura de obra. Hoje o município tem. E ainda precisamos avançar, porque a coisa é dinâmica. E cada vez que a gente vai se aprofundando na matéria, a gente precisa ampliar os conhecimentos. E isso, logicamente, vai passar por um processo de melhorias, modernização e etc. Mas, em resposta, até junho de 2017, deputado Bordalo, nós não tínhamos nada... Nenhuma, né? Exatamente. Voltado para isso. A Secretaria de Obras de Barcarena possui que tipo de fiscalização sobre as construções dentro do polo industrial e verificação de cumprimento de normas ambientais? Qual tipo de função vocês têm? Qual tipo de fiscalização que hoje exerce a Secretaria lá? O que precisamos ver é que, quando nós, volto a repetir, quando nós assumimos em 2015, nós precisávamos ter conhecimento do que era o complexo. E nós, de lá para cá, nós temos uma equipe que faz esses acompanhamentos, ou seja, tecnicamente falando, nós estamos asbiltando o que nós não tínhamos antes. Então, hoje, nós estamos com uma equipe que, com as tecnologias do uso do drone, com os aplicativos de informática, CAD, Shape, nós estamos atualizando essa planta. E, inclusive, recentemente, nós pedimos a documentação de legalização dessas obras para Alunorte, porque não há registros na prefeitura até 2016 desse processo de licenciamento da obra. A Secretaria de Obras de Barcarena possui alguma norma legal no tratamento de obras do polo industrial? Foi isso que você falou. Então, a partir de 2017, que se criaram a normatização desse tipo de legalização, é isso? Ela não cria esse tipo de normatização para esse tipo de construção. Ela acompanha as normativas, a ABNT, as regulamentações dos processos de construção. Então, nós procuramos legalizar a obra em si, seguindo essas normativas. Bordalo, vou passar para vocês 3 dúvidas, porque o depoimento do prefeito também foi praticamente quase completo para mim. Tirou essas dúvidas da normatização. Já que fala que 2017 em diante, eu vou me ater só de 2017 para frente, a normatização e fiscalização da prefeitura. Obrigado. Passo a palavra ao deputado Bordalo. Vossa Excelência, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Teve coordenando aquela emenda parlamentar nossa que permitiu, em parceria com a Prefeitura de Barcarena, nós construirmos aquela obra de contenção de marés, não é? Com aquele muro de arrimo que foi feito na Praia do Caripi. Uma obra barata, para os padrões que ela ficou, segura, e que uma vez eu até brinquei quando fui a Mosqueiro, dizer que estão gastando dinheiro demais em Mosqueiro, que talvez se copiasse o projeto do Caripi, pudesse fazer muito mais em Mosqueiro com mais qualidade. Então eu quero atestar de antemão a seriedade do nosso depoente, não é? Mas me chamou atenção nesse seu depoimento, doutor Rui, este fato histórico. O senhor lembra de quando é o início de implantação deste complexo mineiro-metalúrgico em Barcarena? Qual é o ano, mais ou menos? Deputado, bom dia. Obrigado pelas palavras, e quero também logo lhe salientar que, em razão dessa emenda que os senhores contribuíram com a Praia do Caripi, hoje o município de Barcarena está ampliando aquele projeto
inclusive estendendo para toda a praia, porque nós tínhamos 400 metros e hoje nós temos 1.300 metros. Essa complementação dos 400, o município está colaborando para isso. Quero agradecer já de antemão. E também te responder uma coisa sobre a Ilha São João. Deixa eu te responder positivamente. A nossa ponte lá do Povo já está sendo feita? A ordem de serviço deve estar sendo assinada esta semana e eu acredito que mais 10 dias... Vamos transmitir aos moradores, né, Coronel Nil? Nós recebemos muito apelo dramático daqueles moradores de lá. Vai ser uma boa notícia. Nós fomos sensíveis. Demorou um pouco, porque haviam outros processos iguais àqueles para serem demandados também. Mas lhe tranquilizar e dar notícia para o senhor em primeira mão, que já foi licitado, a empresa já foi chamada e a ordem de serviço está sendo já despachada. O senhor pergunta a partir... apesar do senhor só ser secretário, portanto, só estar revestido de responsabilidade institucional e administrativa a partir de 2015, mas eu perguntaria se o senhor tem conhecimento, mesmo anterior à sua responsabilidade, há quantos anos remontam a implantação deste complexo lá em Barcarena? O que eu posso lhe dizer pela história e pelas perguntas e pelos questionamentos, que o DRS-1 ele finaliza em 93 e o DRS-2 inicia em 2014 efetivamente a obra. Eu não Desde tenho, 93. Eu acredito que em 86 mais ou menos deve ter começado A implantação de fábricas. Isso, exatamente, em 86. Acredito. E o senhor está testemunhando nesta comissão que, ao chegar, eu vou repetir o que o senhor disse, para o senhor confirmar ou não, que ao chegar para cumprir esta função de delegada pelo prefeito, não é? De secretário de obras, o senhor encontrou praticamente um completo vazio de regulamentações mais específicas, municipais, que dessem conta de um determinado padrão de exigências municipais. É isso que o senhor disse aqui? Exatamente. Quer dizer, não havia até 2015 o que ele se referia... conjunto de regulamentações locais para licenciamento de obras, o senhor não encontrou nada? Existe uma lei de 2004 que ela só se arremete a alvará, mas ela não detalha. Muito limitada, né? Bastante limitada. Aí, a partir dessa administração, nós tivemos esse cuidado, então, não só com isso. Seu Benedito, isso pode, vamos dizer, isso pode, olha a minha pergunta, não é que isso pode ter agravado impactos que o município possa estar sofrendo hoje pela ausência, talvez, desses instrumentos de normatização e que daria também ao município uma maior condição de fiscalização? Pronto, o senhor tocou na palavra-chave. Por estarmos presentes, nós teríamos que ter mais condições de fiscalização. A falta de fiscalização, a falta de normatização para essa fiscalização nos inibiu de tomar determinadas providências. Eu não estou dizendo que não houve fiscalização, eu estou dizendo que inibe o município pela falta de regulamentação. Muito bem. O senhor é de Barcarena ou foi para lá? Eu fui a convite do prefeito Vilaça. Então o senhor chega em Barcarena para ficar mais diretamente lá a partir do primeiro governo do prefeito Vilaça? Do final de agosto de 2015. 2015, muito finalzinho bem. Já. E antes você acompanhava a vida de Barcarena, ou pelo menos de longe, ou ia muito lá? Não tinha ido a Barcarena, então. Não conhecia até então. Essa pergunta é porque isso permite que eu não faça perguntas muito anteriores também. No caso, então, do incidente de 17 e 18 de fevereiro de 2018 agora, o senhor estava na cidade, o senhor estava fora, quando aconteceu o incidente? Estava na cidade, muito bem. Como é que o senhor tomou conhecimento do acidente? Você estava onde? Primeiro, em razão da forte chuva, nós tivemos cuidados, até que não se havia publicado nada a respeito,
nós tivemos cuidados de verificar alguns pontos afetados pela inundação. Eu só tomei conhecimento no dia 16, já por volta de meio-dia, quando retornando para casa. Quando... O transbordamento, o alagamento que houve foi do 16 para 17 ou 17 Desculpe, para 18? eu fazendo uma correção, dia 17, meio-dia. 17 para 18. Perdão, é dia 17, exatamente, 17. porque a chuva começou no dia 16, 17... Foi muita chuva mesmo? Foi fora dos padrões já vivenciados ou já tinha tido chuvas desta monta ou parecida com esta monta? Não, o que nos chega ao conhecimento que foi uma chuva de excepcionalidade, né? Tanto que pontos em Barcarena que não tinham problemas de alagamento e que contribuiu também com a maré alta, maré água empurrando água para dentro da cidade, foi uma das maiores chuvas que já houveram no município. Nós já fizemos aqui, senhor Benedito, um paralelo a mais ou menos 1 ano atrás ou 2 anos. Barcarena já teve uma chuva pelo nível pluviométrico medido, que foi quase igual a esta. Realmente esta foi um pouco mais, quase igual a esta. O que chamou a atenção aqui da comissão é que, apesar de serem chuvas parecidas, não houve o mesmo impacto. Aquela chuva de 1 ano ou 2 anos atrás, ela foi, vamos dizer assim, sentida, mas ela foi perfeitamente absorvida, né, pelo sistema de contenção, pelo sistema de drenagem ou de contenção de efluentes e assim por diante. O que chama atenção neste episódio agora de 17 e 18 de fevereiro é que registra-se uma coisa extremamente impactante, né? Aquelas imagens que se tem de cima são imagens que dão conta de um alagamento, né? E uma coloração avermelhada extremamente ampla. Tanto que nós temos aqui uma filmagem, é porque eu não vou pedir para o pessoal, eles não estão posicionados ali, que o senhor vai ver que as águas avermelhadas estão dentro da empresa. Dentro da empresa, alagou tudo a empresa e tudo. Tanto que me chamou a atenção aqui que o técnico da SGW, o senhor já ouviu falar da SGW Service? Sim, senhor. Muito bem. Ele não reconheceu, eu até perguntei, mas o senhor não conhece? Ele disse, não, nós estamos dentro daí, mas isso aí poderia ser. Então, eu não sei se o senhor teria algum tipo de reflexão, não quer dizer que tenha que ser algum tipo de convicção, algum tipo de explicação técnica, mas o que pode ter ocorrido agora em 2017 que não ocorreu em 2015, vamos dizer assim? Que excepcionalidade teria sido essa? Em pouquíssimas palavras, nós temos 2 opções, na minha concepção, como engenheiro. Ou houve uma falha técnica, ou houve uma falha operacional. Então o senhor está dizendo aqui para essa comissão, como engenheiro, alguém que tem experiência, que esses 2 fatores, ou a falha técnica ou a falha operacional, são, vamos dizer assim, fatores internos, e não são fatores externos. O fator externo, então, poderia ter permitido que esses fatores internos fossem potencializados ao ponto de provocar o que provocou. É isso que você está me dizendo? Sim, senhor. Muito bem. Isto é uma avaliação... Sim, uma avaliação técnica, não quer dizer... Não tá, baseado em dados que o senhor fotos, tem tido... que eu não tenho no estudo. Mas é uma avaliação... Um sentimento. E experiência, né, senhor? Sim, senhor. O senhor está trazendo uma coisa importante que vai ajudar. Não, essa é uma imagem de dentro. Eu quero aquela que mandaram para nós, que eu entreguei, que nós mostramos
engenheiro da SGW, que mostra o alagamento dentro da fábrica, dentro da... do Dr. Ismael, isso. Isso aqui é dentro da fábrica. Porque é uma polêmica, que é uma falsa polêmica, a meu juízo, né? Se houve transbordamento ou alagamento. Até hoje ninguém definiu, né? Isso é o de menos. Eu não quero discutir semântica, não quero discutir se houve transbordamento ou alagamento. O que eu sei é que tudo que nós já temos de conhecimento, de registros, de fotografias, de filmagens, de depoimentos, dão conta de algo extremamente significativo de fuga de material que é manipulado dentro daquela unidade fabril e que é material que está profundamente contaminado de material tóxico. Independente se foi transbordamento, se foi... O fato é que eu cheguei andando nos olhos d'água que formam a nascente do rio Murucupi. Eu estava acompanhado pelo batalhão ambiental da Polícia Militar do Estado, tinha uma capitã, tinha um tenente comigo, estava acompanhado da Defensoria Pública do Estado, o defensor público João Paulo, que é o defensor público agrário daqui desta região, estavam comigo moradores ali da comunidade do Bom Futuro, jornalistas, e nós chegamos vindo por fora, bem na beira desta DRS-1. Quando nós fomos, nós andamos sem nenhum problema por cima do rio, que eu não sabia que era rio. Juro que eu não sabia que eu estava andando em cima de onde nasceu o rio Murucupi. Quando nós voltamos, porque a caminhada foi longa, nós não conseguimos mais andar onde eu tinha andado, porque as águas tinham tomado. E quando aquela água tomou, ela tinha uma coloração extremamente misturada entre o vermelho e uma coloração tipo leite. Tanto que eu recolhi. Aí na CPI tem até uma garrafa com isso, que eu de vez em quando ando comigo. Mas eu não vou mais mostrar aquela garrafa, porque ela já me causou muitos aborrecimentos, aquela garrafa. Deixa ela quebrar. Não, E aquela imagem que o senhor viu agora é do mesmo ponto vindo de dentro. Então percebem? Quando você junta, o que nós temos também de mais é fotografia, de um outro dia, muito depois do 17 e 16, porque a Comissão de Deputados Federais, que nós acompanhamos, só visitou, se eu não me engano, na quinta-feira. Então, portanto, não teve mais a chuva, né? Estava chuviscando. E eu, com esses olhos, eu pisei no mesmo material que aquelas fotos dizem. Aí eu tenho registro lá de fora. Aí esta CPI já fez uma visita, uma diligência dentro da Hidro. Nós fizemos. Que não é muito fácil. A empresa, ela tem um conjunto de protocolos que é impressionante. Mas nós fizemos E essa imagem que o senhor acaba de assistir é de dentro, do mesmo ponto. Então, se juntarmos a imagem que temos de dentro, de outro período, não é mais nem do 17 e 18, nem é da outra depois da... Já é, eu sei que tem a transferência. No dia 2 de abril, essa imagem que o senhor está vendo ali, é 2 de abril. O que revela que algo não está tecnicamente funcionando correto ali dentro. Tecnicamente. Ou, como o senhor falou, além de técnica, de algum
erro operacional, não é isso? Muito bem. Então, eu lhe perguntaria o seguinte. O senhor me diria hoje que, do ponto de vista da sua experiência e da sua vivência, sem lhe pedir, evidentemente, nenhum parecer de área que não é sua, mas o senhor diria que nós temos ou vivemos em Barcarena algum tipo de processo que pode ter provocado contaminação de algum volume de águas ou de poços, ou de impacto nas pessoas em Barcarena? Eu acredito que sim. Mas o que avaliza essa sua afirmativa? Bora lá, deixa eu te usar um exemplo aqui. Os DRS, a planta ela está em operação há uns 25, 28 anos, por aí assim. Queira ou não, ela libera o material pulverulento em suspensão no ar. Queira ou não, ela libera o processo, ele libera material de pulverulência, material solto, suspensão no ar. O vento vai levando aquilo. E ao longo de 25 anos, cada grãozinho que se coloca ali, colocando um grãozinho todo dia, ao longo de 25 anos, o senhor vai ver a quantidade vai acumulando, de grãos. Sim, podem ter ocorrido ao mesmo tempo. É porque tem tanta informação, ninguém sabe dizer o que foi que realmente aconteceu. O que acontece hoje é que nós fomos afetados realmente. Me diga uma coisa, ao longo desse período que o senhor já é secretário, o senhor tem conhecimento, registro de quantas vezes as empresas, repare só, as empresas, não estou falando só da Hidro, porque nós temos muitas fábricas instaladas. Eu até já falei para a imprensa que me surpreende o fato de Barcarena ser o maior complexo minerometalúrgico do mundo instalado num território exíguo. Não tem no mundo nenhum registro de um complexo deste. Não há. Essas fábricas não são mais admitidas na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Não são mais admitidas. E um dia desse eu fui lá em Barcarena, que me convidaram para dar uma palestra no Sindicato de Trabalhadores Rurais e Trabalhadoras. E eu perguntei, por que acontece isso em Barcarena? Eu disse, vocês têm um mapa mundi aí? Não tinha um mapa mundi. Mas eu vou andar com o mapa mundi agora, para mostrar a posição geográfica de Barcarena. Onde Barcarena está do ponto de vista do acesso aos mercados e aos circuitos logísticos de exportação pelo mar. Depois que abrir o Cananamá, isso se assenta mais lá para Barcarena está numa posição que é muito mais competitiva que Porto de Santos, Paranavaí, Tubarão, o mais atrativo porto logístico hoje do mundo, do Brasil, quer dizer, para o escoamento de produtos via o mar é Barcarena. Então, esta pressão sobre Barcarena não é à toa. E talvez ao longo da história, o próprio município não se deu conta do lugar que ele está. Do próprio lugar que ele está. E o seu depoimento é muito importante aqui, porque dá conta que até 2017, não é? Porque quando o senhor assume em 2015 é que começa esse debate, não havia, por parte do município, esta própria consciência e esta própria tradução em elementos formais, institucionais, de conviver com esse complexo. Então, veja bem, essas empresas que estão lá
nesse período que o senhor é secretário, elas têm se disponibilizado a compartilhar com o município algum tipo de investimento? Elas têm oferecido algum tipo de possibilidades de repasse de recursos para projetos econômicos, ou mesmo para enfrentar o problema do saneamento, não é, das coisas? O senhor tem conhecimento de algum tipo de iniciativa dessa por parte das empresas? Eu posso te contar um pouquinho só da experiência até para responder o seu questionamento? Pois não, fique à vontade. Posso, né? Deixa eu te contar. Eu transitei pelo processo da mudança da base produtiva da madeira para a mineração e para o grão. E na época, 2001, com o advento da mineração em Paragominas, nós tivemos todo um cuidado com relação às mitigações dos impactos sociais. Os impactos sociais, então, da forma como hoje eu digo nós, porque está dentro do paraense, parauara, como eu sou, eu trago isso com muita tranquilidade. Nascido onde, hein? Você é nascido onde? Belém do Pará. Meus pais são caboclos de Curuçá. Curuçá. Exatamente. Belenense. Exato. Então, deixa eu te contar. Então, nós tivemos todos esses cuidados quando a mineração se instalou em Paragominas. Quando eu estou em Barcarena, que eu olho para esse passado, eu não consigo enxergar isso. Então, de lá para cá, não é do meu conhecimento, pelo menos de forma pública e notória, que tenham havido investimentos dessa natureza. As mitigações, os impactos sociais, o que isso trouxe, o que é que o município levou para que aquilo fosse instalado. A própria história diz, que o senhor conhece, que ela foi tida como uma área de desapropriação, aonde está o complexo industrial, começa dessa forma. Então, hoje eu posso te responder claramente que eu não tenho conhecimento desse tipo de contribuição. Porque sabe o que chamou atenção? Benedito, posso chamar de Benedito? Assim? Pode, porque o Benedito é por causa de uma promessa que minha mãe fez quando eu nasci em Curuçá, que é o nosso santo padroeiro. Se corresse tudo bem, é Benedito. Sim, Benedito. Mas fica mais curto se o senhor assim o desejar chamar de Rui. Rui, então fica melhor Rui. Muito bem. Rui, chamou a atenção desta comissão a contratação de um instituto pela Hidro, chamado Peabiru, para, depois desse acidente, desenvolver em Barcarena um conjunto de ações, de reuniões, para desenhar um projeto que ela iria financiar, ou que ela diz que vai financiar. Chegou até a ser anunciado em jornal, na imprensa, que ela contaria com um fundo de até 100 milhões de reais para esse fundo, de uma hora para outra. 100 milhões. Nós temos gravado, o que a Hidro ainda não entendeu, é que isto aqui não é uma comissão qualquer, isso aqui é uma comissão parlamentar de inquérito. Nós temos acesso a tudo que é informação. Tudo chega para nós. Chega via as autoridades, chega via moradores, né? Então nós temos aqui áudio e gravação de uma reunião que uma norueguesa fala. Não, isso aqui é porque a Câmara Federal também está escutando, tem uma comissão formada lá, audiência pública, mais uma audiência pública para escutar o pessoal. Mas é o seguinte, chamou atenção, o senhor acaba de me dizer que não tem conhecimento de coisas relevantes, assim, de grande envergadura, feita por nenhuma empresa em Barcarena, buscando mitigar esses impactos, né, desenvolver. De repente, aparece um instituto chamado Peabiru,
que foi convidado pela Hidro como uma entidade neutra, é isso assim que é tratado, 5 dias depois do acidente. Impressionante que 5 dias depois do acidente, esta entidade já estava lá na condição de observador independente, é assim que está descrito. E 30 dias depois, esta mesma entidade é contratada por 2 milhões e quase 800 mil reais para um contrato de 1 ano para desenvolver um processo de facilitação e elaboração de projetos para as comunidades de Barcarena, principalmente as 3 comunidades, e que pode chegar a 100 milhões. Eu queria saber onde vão botar 100 milhões. O Borajuba vai comprar até nave espacial, doutor. Onde é que vão botar 100 milhões? No Borajuba, Bom Futuro e Monte Alegre? Vila Nova? Vou fazer a última pergunta, porque eu acho, Rui, que você já deu a sua contribuição mais importante já foi dada aqui. São 2 contribuições importantíssimas que você já trouxe para essa comissão. Uma do processo histórico e a outra dessa questão da sua opinião como engenheiro, que permite um processo de avaliação nossa quanto às causas e razões desse incidente de fevereiro. Você acompanhou ontem que o presidente da República assinou uma medida provisória onde é revisto o repasse da tal CEFEM. Você acompanhou? Eu tive a oportunidade de dar uma lida rápida na vinda para cá na lancha. A gente tem 1h30 de tempo. Eu dei uma lida rápida. Em resumo, falta estudar mais? Falta. É que até aqui a tal CEFEM não remunerava os municípios. Aqueles 15%, né? Justamente. Mas até aqui, a CEFEM não remunerava os municípios que abrigavam empreendimentos de beneficiamento e transformação. Ela só beneficiava municípios que se faz a extração mineral. Então, portanto, municípios como Barcarena, que não tem a mina, que não tem as minas, ela tem um complexo de beneficiamento e transformação, e primário, porque se for para verticalização, eles já não são protegidos pela Lei Candir. Ele teria que pagar ICMS. E não sendo, ele está livre de pagar. Então, veja bem, a partir daqui, que eu acho que foi uma coisa que eles se anteciparam ao Código Mineral, que o Código via os maiores. Então, você imaginaria, ou faria uma avaliação para essa comissão, de qual prejuízo que Barcarena pode ter sofrido ao longo deste período, que não é pequeno, já vai aí se aproximando dos 40 anos, se eu não estou enganado, pelo fato dele não receber repasses desse tal royalty, que são as CEFENs, por ele não ser município de extração mineral. Quer dizer, você, agora como secretário, faz que leitura hoje de passivo social, estrutural, de saneamento que Barcarena sofre, que talvez não sofresse se essa regra, pelo menos agora que está sendo prevista, tivesse em vigor já naquele período? Por favor. A partir de dezembro de 2017, com essa lei em vigência e decretada, o município, eu não tenho conhecimento de outro município que tenha se manifestado, inclusive eu estive pessoalmente, eu não sei se superintendente, eu não sei se diretor do DNPM, quem é um dos órgãos mais envolvidos com relação à contribuição sobre exploração dos minerais. Isso nos chamou a atenção. Inclusive, nós estivemos à procura da lei em Brasília
e ontem me chamou a atenção, e hoje de manhã eu tive a oportunidade de ler, e que poucas pessoas se manifestaram e procuraram a respeito da CEFEM. Nós fomos um dos raros municípios do estado do Pará que fez esse caminhamento, que fez essa trilha. Desculpa, Tico, interromper. Vocês têm uma cópia de algum documento encaminhado pelo município reivindicando? Podiam fazer chegar duas coisas que eu queria pedir. A primeira é uma cópia de algum documento desse debate sobre o Código Minerário que houve, que o município se manifesta acerca dessa avaliação histórica e que reivindicações ele faria, tá? E o segundo é o que foi gerado a partir desse investimento de produção deste arcabouço institucional em termos de regras locais, de construção, que vocês podiam passar também para esta comissão. Eu queria, em primeiro lugar, dar uma sugestão. Fique à vontade. Para os parlamentares desta casa. Primeiro, aonde está o emperro da CEFEM? Está na distribuição, no rateio dos 15%, porque lá nós temos 3 itens. Os municípios com mineroduto e ferrovia, os municípios, Coronel Neil, alimentação por da produção primária. Os 3 estão em Barcarena. Barcarena, e ainda vamos ter o 4º, que é a ferrovia, que ela passa bem no cantinho ali na divisa com a Baetetuba. Extração, né? Exatamente. Ou seja, nós estamos no quintal da casa do vizinho, o lixo está indo todinho para lá. E não é só isso, nós temos que também a questão no entorno da portuária, que o senhor esteve lá, com a sua comissão, os senhores estiveram lá, vocês devem ter oportunidade de ter visto uma avenida que era belíssima, chamada Avenida Padre Casimiro de Souza, e que hoje ela está em processo de deteriorização. O município sozinho ele não consegue carregar um custo de 12 milhões de reais, que é para retomar aquela avenida, e a gente está pedindo socorro. Assim como nós também, quando tivemos o problema do boi, onde nós nem sequer fomos reconhecidos e que nós entramos com pedidos através do governo federal para nós instalarmos laboratório de análise e acompanhamento, monitoramento de terra, céu e água. Fazer análise dentro do município. Dentro do município, para uma ação mais imediata. As questões urbanísticas do entorno do Conde. E isso não foi para frente. Veio tanta gente que foi lá ver a história do boi e isso não foi para frente. Morreu ali mesmo, o município arcar com as consequências disso sozinho, e que até hoje está rolando. O município teve de desembolsar, assim como no início deste desastre, eu não sei nem o termo que se dá, porque são tantas os julgamentos que se fazem, o município teria condições, se nós tivéssemos um fundo, se nós tivéssemos um recurso, para em primeiro momento acudir, e eu posso te dizer que imediatamente após tomar conhecimento desta situação, esta Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento de Barcarena, nós imediatamente disponibilizamos mão de obra e maquinário para atuar na área. Então, tudo isso tem um custo. De onde é que vem isso? Então, os municípios que produzem ficam com royalties, e isso, o que é que sobra para o município? A lama que está instalada, as carretas que estão acabando com as entradas da cidade. Como é que nós temos o monitoramento do ar, monitoramento de água? Então, essa contribuição ela é extremamente importante. Agora, aonde nós podemos tratar deste assunto? É preciso que no rateio dos 15%, porque o impacto, como ele diz, sobre impacto de operações minerais, impacto. O impacto que nós temos em os municípios por onde passa o mineroduto não é o mesmo impacto que nós temos onde a lama está instalada e que ela vai permanecer lá eternamente. Então, era necessário que nós abríssemos... Ou onde a bauxita é transformada. Onde exatamente. O material que é usado sobre ela para poder... Por exemplo, vamos lá,
O transporte que é feito por rodovia, que passa em Castanhal, não é o mesmo impacto que nós temos aqui na ponta, em Barcarena. Então, é preciso descobrir esse rateio. Perfeito. De que forma isso vai ser feito? Quem vão ser os agraciados? Isso é importante, porque quando eu estive em Brasília, a movimentação foi pouquíssima. Havia muito interesse do Maranhão, isso eu posso te dizer. Minas Gerais está sempre Minas Gerais, nós tivemos através de leitura, nós tivemos que eles estão já fazendo festa, e até agora a gente não tem a confirmação do que isso iria, senhores da comissão, isso iria nos ajudar em muito, até porque ele não tem uma destinação, ele não tem rubrica ainda. Ele vai para aquilo que ainda entra para a conta geral da prefeitura, né? Do Estado. Isso tudo fica, né? Recolhe, não são nem as empresas. Eu acho, Rui, que você levanta uma questão, inclusive nossa comissão vai ter que se debruçar, porque nós queremos ver o passado, que é fundamental identificar o que é que houve. Você não consegue projetar o futuro se não entende o que foi o passado, o que está ocorrendo no presente. Mas a nossa comissão, eu acho que ela tem uma contribuição também a dar, que é o que ela propõe como modelagem futura, o que são instrumentos que estão ao nosso alcance, que nós podemos imediatamente acionar do ponto de vista tributário, de licenciamento, de previsão, de mitigação de impactos, de compensações, que estão sob o controle do Estado, independente do que ocorre no plano federal. E no outro, no plano federal. Agora, com todo o respeito à nossa bancada federal, a tudo, eu te confesso, viu, que tem vezes que a gente sente falta de uma postura mais aguerrida, mais da nossa bancada federal, nessa questão minerária. E existem outras bancadas, como a de Minas Gerais, por exemplo, que ela se dedica a essa questão minerária com uma voracidade, com uma dedicação impressionante, né? Mas eu, da minha parte, te agradeço, Rui, das contribuições que eu gostaria que você facultasse. Eu te agradeço, inclusive, pela notícia que deu sobre a Ilha São João, e devolvo a palavra ao deputado Coronel Nil, agradecendo. Obrigado, deputado a contribuição do nosso convidado. Secretário, a gente fica satisfeito, as dúvidas eram um pouco, mais esclarecimento da sua parte nesse tratamento. Parabenizo a Prefeitura pela legislação que foi feita a partir de 2017, eu acho que está faltando. Nós estamos também lutando para fazer uma orientação à CPI, para uma normatização da diretriz de liberação da autorização ambiental, que seja feita junto com o município e que seja feita uma única legislação, que não puxe nem para o lado do meio ambiente e nem puxe para o lado da legislação, que seja uma só única, que seja feito reunido os órgãos. A CPI deve dar uma orientação referente a isso, para a gente normatizar isso aí, porque hoje as fábricas praticamente funcionam com LO, licença de operações só, e licença de funcionamento, né? Não tem a licença ambiental pelas SEMAS, pelos órgãos necessários. Então, eu agradeço a presença, que seu tempo é corrido, a CPI está à disposição e a gente pode quero que isso aqui está encerrado, está liberado já. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu faço votos que a gente chegue a um denominador comum, até para a gente saber o que realmente aconteceu. Eu quero dizer que, infelizmente, eu não consegui contribuir, mas a gente teve um esforço, procurando sempre expor a verdade para os senhores e colocar à disposição de toda a comissão, não só desta comissão, mas como da casa, qualquer documentação que seja pertinente ao assunto. Se a gente não conseguiu preencher as lacunas, mas em um segundo momento nós estamos disponíveis também. Seria importante, secretário, só reitero, presidente, o pedido que eu fiz dos 2 documentos, aquilo que foi produzido a partir desses esforços de 2015 para cá, em termos de regulamentações de obras, as questões todas, e o outro que é esse documento que vocês emitiram enquanto município no debate do Código Minerário, tá? Tá, isso aí com certeza chegará às suas mãos. Eu ressalto aqui o agradecimento da emenda que os senhores designaram lá para a Praia do Caripi. É preciso que a gente tenha um olhar mais clínico ainda ali naquela região, né? Ficou muito legal, ficou muito bom, a população se sente gratificada
E em nome do prefeito Vilaça, já dito anteriormente, a gente quer agradecer pela disponibilidade dos senhores no atendimento às necessidades. Ok, mande um abraço ao prefeito Vilaça e a gente tem que resgatar o turismo de Barcarinas e a pesca de novo. Muito obrigado. A CPI vai dar uma pausa de 20 minutos, vou mandar servir o almoço e a gente volta com a última testemunha do dia. Tá? Nós